Olá, querido irmão, querida irmã. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Minha saudação à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras da evangelização. Se você está passando nesse canal pela primeira vez, o canal Palavras de Redenção, faça sua inscrição, deixe o seu comentário, ative as notificações, porque desta forma as redes sociais entendem que esse conteúdo é relevante e abre a possibilidade de mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. E compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a Palavra de Deus. Nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo do Advento e a Palavra de Deus neste domingo é Isaías capítulo 7, versículo 10 a 14, o Salmo 23, 24 como resposta, Romanos capítulo 1, versículo 1 a 7 e Mateus capítulo 1, versículo 18 a 24. Pois muito bem, querido irmão, querida irmã. Na primeira leitura temos um texto muito conhecido, Isaías capítulo 7, versículo 10 a 14. Nesse texto, o Senhor, Deus, promete a Acás um filho, né? E porque Acás está na iminência, está naquele contexto histórico da iminência da invasão da Babilônia, né? E aí o que acontece? Deus promete a Acás que não haveria de acontecer mal nenhum a Israel até que nascesse um filho e esse filho crescesse e amadurecesse. Então, é nesta passagem que nós temos o famoso texto que Mateus utilizou para justificar o nascimento de Jesus enquanto Messias, que é o capítulo 7, versículo 14. O Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ora, originalmente, o texto está se referindo ao filho do rei Acás. O filho do rei Acás. Numa perspectiva cristã, Mateus entende que este filho é Jesus Cristo. Ou seja, até mesmo porque quando nós pegamos o texto bíblico original, nem aparece a palavra virgem, aparece a palavra moça. Ou seja, aqui, quando você pega o texto realmente dentro do seu contexto, está se falando do filho do rei Acás. Mas numa perspectiva messiânica, numa perspectiva profética, diríamos assim, Mateus entende o cumprimento dessa palavra no nascimento de Jesus. No nascimento de Jesus. Jesus é este filho, nascido na história humana, verdadeiramente Emanuel, que significa Deus está conosco. Por quê? Porque Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiramente ser humano. Por isso que lá no evangelho que nós vamos escutar, que é justamente Mateus capítulo 1, versículo 18 a 24, vai narrar a origem de Jesus Cristo na versão de Mateus. Maria fica grávida pela ação do Espírito Santo, José pretende deixá-la em segredo, a fim de preservar a vida de Maria, mas Deus, por meio de um anjo, num sonho, revela que é para José acolher aquele filho e acolher Maria, porque nela está agindo Deus. E utiliza Isaías capítulo 7, 14 para justificar aquilo que está acontecendo com Jesus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado pelo nome de Emanuel, Deus está conosco. E é interessante que no Evangelho de Mateus, no início do livro, então aparece que Jesus é Deus conosco, e a mesma ideia é retomada lá no finalzinho do Evangelho, quando Jesus diz, eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Ou seja, por quê? Porque ele é Emanuel. É interessante que no Evangelho de Mateus não se tem cena de ascensão. Jesus ressuscita e permanece com a comunidade. Ora, do ponto de vista do tempo do Advento, então é muito bonito. Então, nós estamos há uma semana de celebrar o Natal. Então, quem que nós vamos celebrar? Nós vamos celebrar o nascimento do Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco.
o próprio Deus que veio nos visitar, o próprio Deus que armou sua tenda na nossa história, o próprio Deus que veio comungar da nossa vida, da nossa fragilidade, da nossa miséria, da nossa fraqueza, para que nós pudéssemos comungar da sua vida divina, da sua vida eterna. Né? Então, nessa iminência da celebração do Natal, nos é colocado este texto para nos ensinar justamente que aquele cujo nascimento nós haveremos de celebrar é o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, é o próprio Emanuel, Deus conosco, Deus que verdadeiramente veio habitar entre nós, nos salvar e nos redimir. E a segunda leitura, Romanos, capítulo 1, versículo 1 a 7, nós temos a introdução da carta aos Romanos, no qual Paulo apresenta Jesus Cristo, ou seja, Jesus Messias, descendente de Davi para cumprir as Escrituras, ou seja, porque quem esperava o Messias, quem esperava o Cristo eram os judeus, o Messias era um descendente da casa de Davi, era um rei descendente da casa de Davi que haveria de governar Israel, mas não só isso. Então, por causa de José, segundo o Evangelho de Mateus, Jesus faz parte da descendência de Davi, é adotado como filho de Davi. Por quê? Porque, a rigor, Jesus não é descendente de Davi, Jesus é filho de Deus, mas adotado por José se torna descendente de Davi, e, segundo a teologia paulina, Jesus se torna estabelecido como Filho de Deus, autenticado como Filho de Deus com poder no dia da ressurreição, no dia em que foi ressuscitado. Né? Então veja só, quem é este cujo mistério estamos celebrando? Quem é este que nós vamos celebrar o seu nascimento? É Jesus Cristo, descendente segundo a carne de Davi, mas descendente do céu, Filho de Deus, Deus conosco, que veio habitar entre nós. Então veja só, o Natal é, portanto, a celebração desse mistério, desta troca entre o céu e a terra. Deus que se faz humano, para que nós humanos nos tornássemos divinos e pudéssemos comungar de sua vida. Cada domingo do Advento, portanto, nos insere dentro, vamos dizer assim, de um verbo para que a gente possa viver a nossa perspectiva e a nossa espiritualidade de Advento. Então, neste domingo do Advento, a personagem que nos é apresentada é Maria, grávida, para nos convidar a estarmos grávidos de Jesus. Jesus deseja nascer na nossa vida, Jesus deseja nascer na nossa história. Esse mistério que aconteceu de uma forma única e irrepetível na vida de Maria, deseja acontecer também na nossa vida pessoal. Jesus deseja nascer na nossa vida, no nosso coração, para nos trazer a santidade e a comunhão com Deus. Depende de cada um de nós abrir o nosso coração e deixar verdadeiramente com que esta luz de Deus transforme a nossa vida, expulsando as trevas do erro, do vício e do pecado. Para isso, queridos irmãos e irmãs, rezemos. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para evangelizar. A você, querido rádio ouvinte internauta, que nos acompanha aqui pelo nosso canal Palavras de Redenção. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, ative as notificações, deixe a sua curtida para que as redes sociais entendam a relevância desse conteúdo e possam espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.